O início da perturbação. Talvez um dia alguém encontre este caderno e entenda que eu não enlouqueci, que o que vivi foi real. Porque desde o dia 14 de fevereiro, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo começou de forma quase imperceptível. Pequenos sinais, coisas que qualquer um chamaria de coincidência. Primeiro, meus animais. As galinhas que sempre botavam seus ovos direitinho no galinheiro começaram a sumir. Eu procurava e encontrava os ovos espalhados pelos cantos mais improváveis. Dentro do coxo do cavalo, no fundo do meu armário de ferramentas, até debaixo do travesseiro certa vez. O cachorro, que sempre dormia tranquilo aos meus pés, começou a latir desesperado para o nada, como se visse algo que meus olhos não alcançavam. Meu cavalo. Esse foi o primeiro a dar o verdadeiro sinal de que não era coisa natural. Um belo alazão, manso como poucos, de repente começou a se agitar todas as noites. Ele bufava, batia os cascos contra o chão, os olhos arregalados como se uma fera o rondasse. Eu ia até ele, passava a mão pela sua crina tentando acalmá-lo, mas sentia o corpo do bicho tremer como vara verde. No início ainda pensei, deve ser bicho do mato. Onça, talvez, mas não demorou para eu perceber que tinha algo muito mais sombrio. Foi na madrugada do dia 16 de fevereiro. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi pela primeira vez o assobio. Um som fino, prolongado, que cortou a noite como uma navalha. Eu me levantei de sobressalto, peguei o lampião e fui até a janela. Escuro, só a lua iluminando os galhos das árvores. O vento parecia parado, mas o assobio veio outra vez, dessa vez mais perto. Senti os cabelos da nuca arrepiarem. "Quem tá aí?" Gritei, tentando soar firme. Silêncio, só meu cavalo relinchando nervoso lá no curral. Voltei para a cama, mas o sono não veio. O assobio ecoava de tempos em tempos, sempre que eu começava a fechar os olhos. Aquilo foi me desgastando, noite após noite. Os dias seguintes foram ainda piores. O açúcar que minha mãe guardava no pote aparecia trocado por sal. O feijão que eu deixava de molho amanhecia cheio de pedras misturadas. Minhas botas surgiam escondidas no telhado e uma vez até dentro do poço. No começo cheguei a rir, achando que era alguma travessura de moleque da vizinhança. Mas logo percebi que não havia explicação lógica. Foi então que as lembranças da minha avó começaram a pesar. Minha avó, mulher de fé e sabedoria antiga, sempre nos alertava sobre os seres da mata. Lembro dela sentada na cadeira de balanço, as mãos enrugadas no colo, contando histórias ao redor do fogo. "Vocês precisam respeitar a mata, meus netos. Ali não estamos sozinhos. Tem o curupira que protege os bichos. Tem a iara que chama os homens para dentro do rio. Tem o nego d'água que ninguém deve provocar. E tem o saci. O saci é danado. Adora zombar dos homens, bagunçar as coisas, assustar os viajantes. Mas é perigoso mexer com ele. Muito perigoso." Eu ouvia aquilo com desdém. Histórias para assustar criança, pensava. Mas naquela semana, com os assobios e as travessuras aumentando, comecei a sentir um frio na espinha. No dia 18, a coisa piorou de vez. Acordei com o cavalo relinchando tão alto que parecia estar sendo esfolado vivo. Corri descalço até o curral e vi o bicho se debatendo, os olhos cheios de terror. No chão, a poeira se levantava num redemoinho alto, girando com força. E no meio dele, eu vi uma sombra, pequena, ágil, pulando numa perna só, como se dançasse dentro do vento. O chapéu vermelho reluzindo à luz da lua. Era ela, o saci. Meu sangue ferveu. "Desgraçado!" rosnei cerrando os punhos. Naquele instante, senti que não podia mais aceitar passivamente. Eu ia caçar aquele peste, nem que fosse a última coisa que fizesse.
A lembrança da minha avó veio de novo. Ela dizia que havia uma forma de capturar o saci, jogando uma peneira de cruzeta em cima do redemoinho. Se acertasse, ele ficaria preso, podendo até ser trancado numa garrafa com uma rolha bem tampada. Eu nunca acreditara nisso, mas agora, diante da sombra zombeteira, me agarrei àquela possibilidade como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Passei o dia seguinte me preparando. Peguei a peneira velha de farinha que estava encostada no galpão. Testei o peso dela nas mãos como se fosse uma arma sagrada. E fiquei de vigília, esperando o redemoinho aparecer de novo. O assobio veio antes do vento. Meu coração disparou. Pode vir, desgraçado. Hoje é você quem cai. Murmurei, escondido atrás do tronco de uma mangueira, com a peneira firme nas mãos. O redemoinho começou a se formar, levantando poeira no terreiro. O vento batia forte, girando alto. E no centro, lá estava a sombra saltitante. Eu respirei fundo, ergui a peneira com toda a força dos meus braços e corri para a frente, pronto para jogá-la sobre o redemoinho. Foi aí que minha vida virou um inferno. Corri com a peneira erguida, o coração disparado no peito, a poeira batendo no meu rosto. O redemoinho rugia alto, girando como uma fera viva. Era agora ou nunca. Com um grito, lancei a peneira no ar, mirando o centro do redemoinho. Por um instante, pensei ter acertado. A peneira entrou no giro de vento e, por uma fração de segundo, o redemoinho pareceu vacilar. Vi uma sombra se contorcendo lá dentro, como se tivesse sido surpreendida. Mas, de repente, o redemoinho explodiu para fora, como se tivesse cuspido minha tentativa. A peneira voou pelos ares e caiu a alguns metros de distância, completamente inútil. Foi nesse momento que eu ouvi, não apenas o assobio zombeteiro, mas uma risada seca, rouca, que ecoou dentro da minha cabeça. Hi, 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 hi. Pensou que ia me pegar, cabra tolo. Congelado, olhei em volta, tentando achar de onde vinha a voz. E então ele surgiu. Não como uma sombra distante, mas bem diante de mim, rápido como um raio. Um vulto pequeno, de uma perna só, chapéu vermelho na cabeça, olhos faiscando como brasas. Misericórdia! Murmurei, antes que ele avançasse. Senti o primeiro golpe nas costas, como se tivesse levado uma chicotada de arame farpado. O grito me escapou na hora. Outro golpe veio na perna, depois nos braços. Eu tentava me proteger, mas era inútil. Ele se movia como o próprio vento, surgindo de um lado, depois do outro, rindo o tempo inteiro. Vai desafiar Saci, é? Vai brincar de caçador comigo? A voz parecia vir de todos os lados. Para! Gritei cambaleando. Eu só queria que me deixasse em paz. Outra chicotada me atravessou o peito, rasgando a camisa. Senti a pele arder, o sangue escorrendo quente. Me joguei no chão, rolando, mas o danado não parava. Era como se eu fosse apenas um brinquedo para ele. Naquele desespero, lembrei das palavras da minha avó. Ela dizia que, apesar de maldosos, os seres da mata tinham limites. Cada um possuía seu território. O saci reinava nas trilhas, nos terreiros, nas matas secas. Mas não ousava entrar nas águas profundas, porque ali era domínio de outros espíritos. Essa lembrança veio como um lampejo de esperança. Lá ao fundo, misturado ao som do vento, ouvi o barulho do rio. Não pensei duas vezes. Mesmo ferido, mesmo quase sem fôlego, corri naquela direção. O saci me perseguia, o assobio cortando meus ouvidos, a risada zombeteira quase colada no meu cangote. As chicotadas ainda me atingiam nas costas e nas pernas, cada uma queimando como fogo. Quando avistei o brilho da água à luz da lua, não hesitei. Joguei o corpo para frente e mergulhei de cabeça no rio. A água fria me envolveu e as feridas arderam como se eu tivesse mergulhado em brasa.
Mordi os lábios para não gritar de dor, mas ao mesmo tempo senti alívio. A correnteza me puxava com força. Cada metro que descia pelo rio parecia 1 quilômetro, e cada segundo dentro daquelas águas geladas era uma luta entre o alívio e a dor. As chicotadas do Saci não foram apenas arranhões. Eram cortes vivos, ardendo como fogo quando a água fria batia. Eu sentia o sangue se misturando ao rio, e isso me enchia de medo. Se eu morrer aqui, nem vão achar meu corpo. Vão dizer que enlouqueci e me perdi na mata. Esse pensamento me atravessou como uma faca. Mas a lembrança da risada do Saci era ainda pior. A cada vez que mergulhava a cabeça para escapar de um galho, jurava ouvir um assobio ecoando lá fora, como se ele ainda estivesse me seguindo pela margem. Meu coração disparava. Será que o Saci podia entrar no rio também? Será que a história da minha avó era mesmo verdadeira? Se minha avó estivesse certa, o território da Iara e do Nego d'Água era respeitado, e o Saci não ousaria cruzar. Mas se ela estivesse errada, eu estava perdido. O rio estava escuro, só a lua refletia seu brilho prateado nas ondas. Eu me agarrava em troncos, pedras, qualquer coisa para não ser arrastado rápido demais. O corpo ardia inteiro e a respiração vinha curta. Em certos momentos, achei ver vultos nas margens, sombras que me observavam em silêncio. As árvores se inclinavam sobre o rio, e entre os galhos, meus olhos cansados pareciam ver olhos brilhando, observando. Quem sabe era a própria Iara, quem sabe o Nego d'Água me espreitando, decidindo se eu era um intruso ou um protegido. Se for para me levar, que me leve agora, sussurrei, exausto, deixando o corpo boiar por alguns segundos. Mas nada aconteceu. Nenhuma mão puxou meu pé, nenhum canto me chamou. Só o frio e o silêncio pesado, interrompido pelo som distante de um assobio zombeteiro, lá longe. Era como se o Saci quisesse me lembrar de que não tinha acabado. Ele não podia entrar, mas podia esperar. A cada curva do rio eu rezava para reconhecer o caminho. As margens eram diferentes à noite, e a lua distorcia as sombras. Mas depois de muito tempo, talvez meia hora, talvez mais, não sei, vi a curva conhecida, onde o rio se estreitava e uma figueira enorme se inclinava sobre a água. Era perto de casa. O coração bateu forte. Reuni as últimas forças, nadei até a margem e me agarrei nas raízes expostas da figueira. Minhas mãos escorregaram, mas insisti até conseguir subir, arfando como um peixe fora d'água. Rolei na lama da margem, deitado de costas, olhando para o céu. A lua parecia zombar de mim, indiferente ao meu sofrimento. As roupas coladas no corpo, o frio cortando os ossos e as feridas latejando como fogo vivo. Levantei a camisa e vi as marcas. Vergões longos, vermelhos, alguns sangrando. Pareciam chicotadas de verdade. O Saci não tinha apenas me assustado. Ele tinha me castigado, como se fosse um capataz cruel. Fechei os olhos e ouvi, ao longe, o assobio de novo. Fraco, distante, mas ainda ali. Era o aviso. Ele não tinha terminado comigo. Fiquei ali por longos minutos, tremendo, tentando juntar coragem para levantar. Quando finalmente consegui, minhas pernas estavam bambas, mas dei cada passo em direção de casa como se carregasse uma tonelada. O silêncio da mata era pesado, só quebrado pelo barulho dos meus pés na terra molhada e de vez em quando pelo assobio distante. Eu sabia que de alguma forma ele ainda me seguia. Quando avistei o telhado da minha casa por entre as árvores, um nó de alívio me subiu à garganta. Mas junto veio outro sentimento. A certeza de que, mesmo em casa, eu não estaria seguro. Eu precisava de respostas, e só uma pessoa podia me dar. Meu avô. Cheguei em casa cambaleando, a roupa encharcada colada no corpo e o sangue escorrendo em linhas finas pelos cortes. A porta da frente estava encostada, e a luz fraca do lampião tremulava lá dentro. Empurrei devagar, sentindo o corpo todo arder. O rangido da madeira fez meu avô levantar os olhos do banco em que estava sentado. Ele era um homem de poucas palavras, mas só de me ver naquele estado, com a camisa rasgada e as marcas abertas nas costas, seu rosto se contraiu numa mistura de susto e raiva. Mas que desgraça é essa, menino?
Sua voz grave ecoou pela cozinha. Tentei sorrir, mas só consegui tossir. Vô, eu tentei pegar ele. Ele levantou-se de um pulo, batendo o pé firme no chão de tábuas. Você fez o quê? A voz saiu como um trovão. Não me diga que foi atrás do Saci. Senti a vergonha me consumir. Baixei a cabeça como criança repreendida. Eu não aguentava mais, vô. Ele não para, não me deixa dormir. Mexe com os bichos. Pensei que, se pegasse ele na peneira, tudo ia acabar. Meu avô bufou, passando a mão pela barba branca. Seus olhos estavam cheios de fúria, mas também de preocupação. Seu tolo, quantas vezes sua avó avisou, não se enfrenta o Saci desse jeito. Ele não é bicho que se casse com peneira, não é moleque que se pega no laço. Ele é dono de travessura e maldade, e se você desafia, ele te quebra. Sentei-me no banco, sentindo as costas latejarem. Eu sei, eu aprendi do pior jeito. Ele veio até mim, segurou meu ombro com força e me fez encarar seus olhos. O que te salvou, me diga? Engoli em seco, lembrando da corrida desesperada até o rio. O barulho da água. Lembrei da avó, que ela dizia que cada ser da mata tem seu limite. Eu corri para o rio, pensei que lá ele não me alcançaria, e não alcançou. Meu avô respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Pois foi isso que te livrou da morte. Você teve sorte. Se tivesse continuado na mata, ele teria acabado contigo. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Eu ouvia o estalar da lamparina e o vento batendo do lado de fora. Lá longe, talvez apenas na minha cabeça, o assobio ainda ecoava. Vô, e agora? Perguntei, quase sussurrando. O que eu faço? Ele não vai parar. Eu sei que não vai. Ele voltou a se sentar, pensativo, e só depois de um tempo falou. Você vai fazer o que devia ter feito desde o começo. Vai respeitar. Vai se ajoelhar diante da mata, pedir perdão. Vai levar fumo, vai levar incenso, deixar na beira da mata como oferenda. Pedir perdão? Repeti surpreso. Sim, perdão. Você mexeu onde não devia. Tentou laçar quem não aceita a coleira. O Saci precisa saber que você reconhece sua tolice. Se não fizer isso, ele nunca vai te deixar em paz. Baixei os olhos, engolindo o orgulho. Eu queria lutar, queria vencer. Mas dentro de mim sabia que meu avô tinha razão. E se mesmo assim ele não parar? Perguntei. O velho me encarou com uma firmeza que me gelou. Então, menino, você vai viver o resto dos dias com o assobio dele te seguindo. Meu avô permaneceu em silêncio por alguns segundos, me olhando de cima a baixo, como se estudasse não apenas meus ferimentos, mas a minha alma. Ele sempre foi assim. Poucas palavras, mas quando falava, cada sílaba tinha peso. Deixa eu ver essas marcas, disse finalmente. Virei de costas e ergui a camisa rasgada. Ele soltou um assobio curto, mas não como o do Saci. Era um assobio humano de espanto. Cruz credo, menino. Parece que apanhou de um chicote de couro cru. Foi ele, vô. Cada vez que eu pensava que ia escapar, vinha mais uma. Parecia que queimava por dentro. Meu avô passou os dedos calejados de leve sobre um dos vergões, sem força, só para sentir. Eu estremeci de dor. Ele resmungou. Isso não é coisa de homem, não. Isso é marca de encantado. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele se levantou, pegou uma cabaça com água de ervas e começou a molhar um pano limpo. Enquanto passava nas minhas costas, falou devagar. Sua avó sempre dizia, quem mexe com a mata sem pedir licença, paga o preço. E você pagou. Só não foi maior porque se lembrou dela. Fechei os olhos. A lembrança da voz da minha avó veio tão viva que quase ouvi o ranger da cadeira de balanço dela. Cada ser tem seu lugar, meu filho. Se respeitar, eles passam sem te notar. Mas se desafiar, aí eles te cobram. As lágrimas quase vieram, mas eu me contive. Vô, por que ele me escolheu? Perguntei com a voz embargada. Por que não deixa outro em paz? Meu avô parou por um instante pensativo. Depois disse, o Saci escolhe quem tem o gênio forte, quem não baixa a cabeça. Ele sente o cheiro da teimosia, como o cachorro sente medo. Você é igual seu pai,
e seu pai era igual eu. Só que cada um paga o preço da ousadia. Então não adianta lutar? Perguntei num misto de revolta e desespero. Ele me encarou firme. Lutar não. Negociar. Essa palavra soou estranha nos meus ouvidos. Negociar? Com o Saci? É, ele assentiu. Com fumo, com incenso, com respeito. É assim que se faz desde o tempo dos antigos. O homem que tenta enfrentar sozinho acaba apanhando. O que aprende a pedir licença, a oferecer um agrado, esse consegue paz. Mas eu vou me ajoelhar na frente da mata, pedir perdão, como se fosse um pecador. Ele bateu o punho fechado na mesa, me fazendo estremecer. Pecador é o homem que não respeita o invisível. Sua voz ecoou forte, como trovão. Você acha que é humilhação pedir perdão? Pois pior é viver com o assobio dele te caçando noite e dia. Fiquei calado, não tinha resposta. Ele respirou fundo, mais calmo, e continuou. Amanhã cedo, você vai até a venda do seu João e compra fumo de corda. Vai também arrumar incenso. Depois, vai até a beira da mata. Antes de entrar, se ajoelha. Põe o fumo, põe o incenso e ora em voz alta pedindo perdão ao Saci. Diz que foi tolice sua, que não vai desafiar mais. E saiu de lá sem olhar para trás. E se ele não aceitar? Perguntei quase num sussurro. Meu avô ficou em silêncio, me olhando como se pesasse cada palavra. Se não aceitar, ele disse baixo. Aí você vai aprender a viver com ele. As palavras pesaram no ar. Fiquei olhando para minhas mãos, os dedos tremendo. Parte de mim ainda queria lutar. Queria caçar o Saci e enfiar numa garrafa como as histórias diziam. Mas outra parte, maior, sabia que eu tinha perdido. Eu era apenas um homem. Ele era vento, era sombra, era maldade feita carne. E ali naquela noite, comecei a entender. Só a humildade poderia me